caminhar mais firme em 2019. A Bel já tem. Boa noite a todos. Boa noite, Isabel. Tudo bem? Então, nós vamos, como a Fernandinha já falou, a Renatinha já falou, nós estamos aqui para encerrar o nosso ano. Um ano de estudo, um ano de trabalho, um ano em que nós pudemos exercitar a nossa boa vontade para ouvir os ensinamentos a cada sábado, a cada dia, a cada aula, onde nós procuramos nos enriquecer com um material para nos ajudar a cada vez mais nós nos tornarmos pessoas melhores, mais doces, mais fraternas, que esse é o grande objetivo de nós termos sido criados e de nós termos a oportunidade abençoada de estarmos vivenciando essa encarnação, para que nós possamos conseguir levantar a nossa cabeça e perceber o quanto nós conseguimos caminhar na direção da casa do nosso Pai. Já que nós somos filhos de Deus e, de alguma forma, cada um de nós traz a nossa rebeldia, parcela de rebeldia, que nos faz com que nós sejamos filhos pródigos, que um dia nos afastamos da casa do nosso Pai, vivenciamos o mundo e, aos poucos, estamos retornando para a casa dele, porque nós já percebemos que as leis da casa do nosso Pai, a maneira com que o nosso Pai conduz é aquilo que nos acalenta, é aquilo que nos traz paz, é aquilo que nos dá segurança no viver. E aí, no mês de dezembro, nós hoje vamos estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Quebrei minha cabeça para a gente conseguir fazer, mas eu acho que vai dar certo. Porque no mês de dezembro, a casa tem por hábito homenagear Jesus em todas as nossas palestras. E, desde o passo de tratamento, as palestras da manhã, as palestras da noite, nós trabalhamos, no geral, um livro que fala de Jesus em todos os seus capítulos. O livro desse ano é O Alguém Me Tocou. É um livro, não é um livro mediúnico, é um livro de estudo, né, escrito pelo Dr. José Carlos de Luca, que tem vários livros maravilhosos, inclusive o famosérrimo O Médico Jesus, em que ele traz, em cada um dos seus, acho que são 32 capítulos, ele traz uma citação de Jesus, uma passagem que está em algum livro mediúnico, ditado por Chico, recebido por Chico, desculpem a bobagem, para que nós possamos pensar em alguma coisa, em um outro aspecto de Jesus que talvez nós não tenhamos nos dado conta. E o capítulo que nos coube na noite de hoje se chama Alguém o Espera. E ele começa a abertura do capítulo com uma pergunta interessantíssima, que vai na mesma linha. É impressionante, gente. A gente que tem o hábito de fazer palestra, é muito impressionante como o capítulo de preparo combina com o tema da palestra. Parece até que é combinado, mas não é não. É porque é uma coisa linear, mas sempre casa. Porque nós também vamos levar para casa uma perguntinha para nos ajudar a refletirmos sobre nós mesmos e o que nós queremos para o ano de 2019. Porque ele traz uma coisa muito interessante para nós. Ele diz assim: nós sabemos como nós nos relacionamos com Jesus. E a gente sabe. E a gente sabe o que ele gostaria, o que nós gostaríamos que ele fizesse conosco. Se a gente está com uma tristeza, a gente pede, Jesus, me ajuda. Se a gente está doente, Jesus, segura na minha mão. E se a gente está alegre, Jesus, que bom poder estar vivenciando esse momento. Então a gente sabe que nós gostaríamos que Jesus estivesse sempre conosco. Aquela coisa assim da gente, quando a gente lembra aquela historinha do Pegadas na Areia, em que a gente estivesse sempre podendo, que a gente gostaria de estar sempre caminhando com Jesus, e quando nós estivermos enfrentando alguma dificuldade, seja ela qual for, que nesse momento ele estivesse nos carregando no colo. Isso é como nós gostaríamos de nos relacionar, quer dizer, como nós nos relacionamos com ele. Aí ele nos faz uma pergunta inversa. O que será que Jesus espera de nós?
Será que a gente já parou algum minutinho para pensar o que será que Jesus espera de nós? Porque nós esperamos, gente, um caminhão de coisas dele. E será que ele tem alguma expectativa em relação a nós? E aí eu comecei a pensar, né, nessa pergunta, porque fazendo, é ótima essa tarefa de ser trazendo aqui numa posição da divulgação doutrinária, porque o primeiro exercício que a gente faz é com a gente mesmo, né, Renata? A gente para e pensa. E eu confesso a vocês que eu fiquei algumas situações eu fiquei constrangida. Por quê? Quando a gente para e pensa no nosso dia a dia, quantas vezes a gente reclama da vida? Quantas vezes a gente briga no trânsito? Quantas vezes a gente fica, às vezes, impaciente com um pai e uma mãe mais idoso? Quantas vezes a gente fica impaciente com um filho? Quantas vezes nós nos atritamos no nosso ambiente de trabalho? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quando a gente vivencia essas coisas, será que é isso que Jesus espera de mim? E eu cheguei à conclusão que não é não. Que o que ele gostaria que eu estivesse sempre é buscando uma posição de ainda tropeçar sim, porque faz parte dessas situações nossas vivenciadas, ainda não conseguimos dar 100% de resposta de acordo com o que nós até já gostaríamos de dar, mas faz parte também a possibilidade de nós nos esforçarmos para nós conquistarmos aquilo que ele espera de nós. E é muito interessante porque esse esforço de transformação é a alavanca que vai nos ajudar a que nós possamos efetivamente nos transformar. Porque quando a gente pensa, né, a doutrina espírita nos coloca, numa pergunta do Livro dos Espíritos, uma das poucas que a gente consegue saber de cor, porque ela é sempre falada, né, que é a bendita pergunta 625, Kardec faz uma pergunta muito interessante para os espíritos, porque pergunta para eles, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é curta, simples, direta e objetiva. Na nossa edição está escrito Jesus. No original em francês está escrito Vede Jesus. E eu acho que essa coisa do Vede Jesus, observa Jesus, procura entendimento de qual é o caminho, o que ele trouxe para nós, é o que nos dá o chão. Porque Kardec está perguntando quem é que é o tipo mais perfeito para nos servir de guia e de modelo. Se a guia está nos ajudando a caminhar, vai indo na nossa frente, vai nos mostrando caminhos, porque está nos guiando muitas vezes por terras estranhas. E é essa função de Jesus, nosso irmão mais velho, muito amoroso, que veio até nós para nos dar exatamente qual é a luz, qual é o caminho para nós conseguirmos caminhar com mais alegria no nosso coração. E modelo, né? Aí a gente tem outro pedaço. Porque aí a gente pensa assim, modelo. Bom, a gente busca alguém que serve, que seja um ícone para que nós possamos pautar a nossa vida. E os espíritos nos sugerem que esse modelo seja Jesus. Então, se a gente precisa de olhar para Jesus com os nossos, buscando como ele agia, é importante nós olharmos para a vida de Jesus, como ele se relacionou no mundo, como ele vivenciou as diversas situações que muitas vezes são as mesmas que nós vivenciamos, quais são os exemplos que ele nos oferece para que nós possamos sair muitas vezes das nossas tristezas, das nossas dores, e como é que nós podemos vivenciar as nossas alegrias. E aí eu pensei, bom, então a gente vai olhar para a vida de Jesus e a gente vai pensar, porque nós estamos
terminando o ano de 2018, nós estamos começando o ano de 2019, a gente tem aquele tradicional poema do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, que é um gênio, porque é simples, e ele nos diz o seguinte: cortar o tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi o indivíduo genial, né? Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para adiante vai ser diferente. E aí, gente, realmente essa possibilidade né, de nós podermos fazer esse balanço do nosso viver, que é absolutamente fundamental. Santo Agostinho já nos dizia no processo de como é que nós buscaríamos o conhece-te a ti mesmo, era fazer esse balanço todos os dias, mas às vezes a gente não consegue, porque com a vida atribulada que temos hoje, a gente, na hora que deita a nossa cabecinha no travesseiro, muitas vezes já está dormindo antes mesmo de deitar. Mas, graças a Deus, tem o final do ano, em que aí eu acho que todos nós paramos para fazer esse balanço. O que foi bom, o que nós queremos para o ano, o que nós queremos mudar, o que nós vamos fortalecer na nossa vida, quais são os nossos projetos, e a gente se enche de esperança com a possibilidade de reencontrarmos aquilo que nós buscamos. E aí a gente começa a pensar, porque aí comecei a pensar, bom, quando chega no final do ano, é muito lindo. Nós nos abraçamos, nós nos desejamos um feliz ano novo, com muito amor, com muita paz, com muita harmonia. E aí eu comecei a pensar, bom, o que significa muito amor? O que a gente vai chegar no final do ano e perguntar, Fernanda, você conseguiu muito amor ao longo do seu ano? Como é que foi? Você teve muitos momentos de paz? A gente não vai dividir isso, né? A gente não tem, é uma coisa muito genérica, esse muito amor, muita paz, muita alegria. Como é que fica isso? Aí eu pensei, não, a gente tem que, por exemplo, desejar para os nossos queridos do coração que nós possamos discutir menos, ser menos donos da verdade, que nós possamos perdoar mais aqueles que de alguma forma nos agulharam na casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, que nós possamos ser mais, ter a meta, vou perdoar, 100 vezes ao longo do meu ano, é uma meta. E aí, com certeza, nós vamos estar tendo um bom ano, com muito amor, com muita paz e com muita alegria. E aí eu comecei a pensar nessas palavras, né? Na paz, na alegria, no amor, e resolvi que eu ia pensar, né, olhando Jesus nessas três, para ver como é que a gente poderia buscar um caminho para nos ajudar. E eu achei que o mais fácil de todos para a gente começar é a alegria. A alegria é algo fundamental na nossa vida. E quando nós pensamos em Jesus e lembramos da alegria, a gente percebe que ele se apresentou ao mundo. O primeiro milagre de Jesus foi exatamente numa festa de casamento. Tem momento mais alegre na vida de um casal, de uma família, que é a união de duas famílias que se propõem a trazer seus filhos, a seguir os seus caminhos. Não tem alegria maior. E aí, nesse momento, é que Jesus se apresentou. Se apresentou fazendo um milagre que talvez a gente pudesse parar para pensar, meu Deus, transformou água em vinho para dar continuidade para a festa. Mas, gente, o único título que Jesus aceitou não foi bom, não foi bonito, não foi nada. Ele só aceitou o título de mestre. Por quê? Ele efetivamente, ele é o mestre para os nossos corações. E ele nos mostra caminhos. E nesse primeiro milagre, a gente quando para e pensa quantos ensinamentos ele está dando para nós. Olha, a gente está no mundo para viver no mundo.
E a gente lembra do que está lá na mensagem O Homem no Mundo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que nós estamos no mundo, que assim, ele começa a dizer que não pensem que nós convidamos vocês a viver em oração. Vós estáis no mundo para vivenciar o mundo e muitas vezes sacrificar-vos as futilidades do mundo, mas fazei isso de uma forma em que os corações estejam sintonizados com o mais alto. E é isso que Jesus mostra para nós. Olha, nós somos convidados a vivenciar no mundo. Nós somos convidados a estar nas festividades do mundo, mas fazendo isso de uma forma em que nós estejamos com o nosso coração aberto para servir. E é isso que ele faz. Ele serve a um amigo que está numa situação difícil, porque o vinho estava terminando e era tradição da época em que você, durante uma semana, você tinha uma festa acontecendo com o vinho oferecido às pessoas. E ele nos mostra, olha, para que a gente possa perceber a alegria de servir, a alegria de estar junto com os amigos, a alegria por estar com o coração aberto para saber aonde você pode ser útil. E quando nós buscamos essa disponibilidade, essa abertura do nosso pensamento, não importa onde nós vamos ser úteis, não importa. O que importa é que nós possamos nos colocar disponíveis para ajudar. Ajudar aonde? Ajudar na nossa família, ajudar na nossa casa, ajudar aos amigos, ajudar na casa espírita, nos colocando de mente e coração inteiros para que a gente possa estar servindo. Essa palavra, né, muitas vezes nós temos uma certa dificuldade, porque a gente acha, nós confundimos ela com servir e subserviência. Nós não estamos falando de subserviência. Nós estamos falando naquele momento onde nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Onde nós podemos estar presente e a pessoa dizer assim, eu sem você aqui do meu lado, eu não saberia o que fazer. É muito interessante que uma amiga minha me contou uma história que ela realmente, ela disse assim, eu fiquei tão surpresa porque eu não tinha me dado conta. E aí ela disse que ela, há uns 2 anos atrás, ela recebeu no final do ano uma mensagem de uma amiga querida, agradecendo, e a amiga querida disse assim, contou para ela várias ocasiões em que elas estiveram juntas e que a amiga nem sequer lembrava que a amiga tinha feito aquelas ações todas, porque eram ações do cotidiano, ações absolutamente simples. Uma carona no dia de chuva, era coisas assim, bem corriqueiras. E aí a amiga dizia embaixo, né, quem estava escrevendo, que muito, muito obrigada por todas aquelas pequenas atitudes, porque aquilo tinha feito ela se reerguer, ela deixar a desesperança de lado, ela se reconciliar muitas vezes com alguém e, acima de tudo, se sentiu compreendida por ter vivenciado aquilo tudo. E acabava o texto dizendo, obrigada por ter feito diferença na minha vida. Gente, isso é uma meta. Nós podermos fazer diferença na vida de alguém ao longo do ano de 2019. Porque a gente não é tão simples que a gente não imagina. Estou vendo um companheiro da Quentinha aqui, né, antigo companheiro, e aí eu me lembro de uma situação que nós vivenciamos juntos. E aí a pessoa, nós estávamos entregando quentinha e a pessoa disse assim, mas será que vocês não têm água gelada? Porque água quente eu tenho. Mas eu gostaria, num calor que está fazendo, a gente pode imaginar, será que a gente não poderia, será que vocês não teriam água gelada? Gente, a gente já parou para pensar
que oferecer uma garrafa de água gelada a quem está morando na rua, morrendo de sede, nós naquele momento estamos fazendo diferença na vida daquela pessoa. Olha como são coisas simples, coisas que estão na nossa possibilidade de fazer. É só nós termos, assim, a boa vontade de olharmos ao nosso redor e percebermos aonde nós podemos estar fazendo a diferença. A outra palavrinha, eu deixei o amor por último, porque o amor é mais difícil, né? Então, eu deixei o amor por último. A outra palavrinha que eu pensei é na paz, porque a gente deseja, assim, para que a gente tenha muita paz, que a gente tenha harmonia, que a gente fique bem. E aí a gente começa a pensar. Né? A gente lembra de Gandhi que nos diz, olha, a paz do mundo, quer ver o mundo transformado? Transforme você primeiro. A paz do mundo começa em você. E aí eu pensei, onde Jesus nos mostra o caminho para conquistarmos essa paz? E aí eu me lembrei de uma passagem que eu acho bastante relevante no Evangelho, também muito conhecida de todos nós, que é a passagem da mulher adúltera. A mulher, né, adúltera estava sendo julgada, estava em praça pública, né, ao redor todos os homens. A gente é muito interessante, né, porque a adúltera era só a mulher que estava, né, o homem não estava. Mas não importa, a gente fecha esse parênteses, né, o que a gente viveu no momento era isso. Então, a mulher estava no meio da praça sendo apedrejada por todos os homens. E aí Jesus tinha saído do templo e vieram os fariseus atrás dele, meio aquela assim, agora eu vou te pegar. Aí os fariseus disseram para ele, olha, a lei manda que se apedreje. E o que nós vamos fazer agora? E aí a gente começa a ver de novo a pedagogia de Jesus. Ele não responde imediatamente. O que ele faz? Ele começa a escrever, aí ele dá tempo ao tempo, as pessoas dizem que ele ficou escrevendo de alguma forma o nome das pessoas que estavam ali, outros dizem que estava escrevendo os pecados de cada um que estava ali presente. Não importa o que ele estava escrevendo, gente, mas é a sabedoria de nós não sermos impulsivos e darmos a resposta na lata. Porque ele devia estar ali pensando, bom, se eu disser para apedrejar, eu estou indo contra tudo aquilo que eu ensinei. Se eu disser para não apedrejar, eles vão me julgar dizendo que eu estou indo contra os ensinamentos de Moisés. Então eu estou, de alguma forma, numa sinuca de bico. E aí ele olhou e pensou, né? Atira a primeira pedra aquele que não tem, que nunca errou. E, gente, quando a gente pensa em paz, eu achei essa passagem muito emblemática. Porque quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca se atrapalhou? Quem de nós nunca esqueceu o aniversário de alguém? Quem de nós nunca pisou no calo do outro? Quem de nós nunca pensou mal da vida alheia? Quem de nós não fez isso? E por que é que nós brigamos tanto? Porque se eu faço, por que eu acho que os outros todos vocês são diferentes de mim? Eu posso e o outro não pode. Aí a gente começa a pensar, bom, e como é que eu vou buscar paz a partir disso? Então eu vou ser conivente com o erro? Jamais. Né? A frase de Jesus é, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Mas o que eu preciso aprender? Primeiro, somos espíritos imortais, cada um de nós tem a sua trajetória. Quem somos nós para julgar qual é o caminho do outro? Será que nós andamos com o mesmo sapato dele? Será que a gente sabe se talvez eu estivesse vivenciando as situações que o outro está vivenciando? Será que eu não talvez fizesse pior do que ele está fazendo? Porque eu começo a dizer que não deve fazer assim, que não deve fazer assado, que não deve... Né? A partir daquilo que eu vivenciei, das oportunidades que eu tive, daquilo que eu trago como conquistas, sem perceber que nós todos somos irmãos de caminhada, que viemos todos de um mesmo ponto e a meta de cada um de nós é a mesma, é chegar à felicidade.
E aí a gente vai entendendo que as diferenças que existem entre nós são única e exclusivamente escolhas diferentes que nós fizemos e que por isso trouxeram resultados diferentes. E se a gente parar para pensar, talvez pessoas que nós estamos criticando tanto e condenando como estando tão distanciados da lei, talvez façam o seu ponto de inflexão para seguir a lei mais rápido do que nós. Quando a gente lembra uma figura do Evangelho, a questão de Saulo, que se transformou, Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo, gente, Saulo foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Foi o responsável pelo massacre dos cristãos. E ele caiu em si num determinado momento, percebeu como o rumo dele estava equivocado e na mesma hora, ele não foi simples. Ele se retirou para o deserto, ele ficou 3 anos meditando. Quando ele retornou, os amigos romanos não o reconheceram, os cristãos disseram, esse aí não, pelo amor de Deus. Ele atravessou as consequências das suas ações, mas ele seguiu firme. Então, quem somos nós para julgar alguém? E aí, o melhor caminho para nós encontrarmos paz é nós aprendermos a respeitarmos uns aos outros. Respeitarmos a nossa vivência, não importa a religião que eu sigo, não importa a sexualidade, como eu exerço a minha sexualidade, o meu afeto, né? E o afeto, inclusive, ligado à sexualidade, não importa o meu partido político, não importa o meu time de futebol, não importa a minha profissão, eu preciso aprender a respeitar as escolhas de cada um. Posso não comungar contigo, mas eu preciso aprender a respeitar. E aí aquela coisa, né, que também a gente lembra daquela historinha que diz, entre escolher ser feliz ou ter razão, talvez no momento em que eu escolha a felicidade, eu não precise dar a palavra final e mostrar que eu tenho razão. Então, que talvez a gente, ao longo de 2019, quem sabe, nós possamos, para buscar a paz que nós almejamos, a paz que nós queremos ver no mundo, talvez ter menos razão. Não significando de jeito nenhum que a gente vá para o lado da maluquice, não é isso. Mas quantos não são os desgastes porque eu quero mostrar que o meu ponto de vista é melhor do que o do outro? O quanto nós brigamos e o quanto nós nos afastamos. Por que nós não podemos pensar naquilo que Jesus nos falou? Porque ele nos lembra, né? Porque quando todo mundo foi embora, a mulher pergunta assim, e agora, Senhor? E aí o Jesus lembra para ela, olha, querida, vai e não peques mais. Segue o teu caminho. Vai adiante e segue. E é isso que nós precisamos fazer. Seguir o nosso caminho. Que caminho? É o caminho onde nós vamos estar perguntando o que é que Jesus espera de mim nessa situação que eu estou vivendo. Será que é cortar relações porque nós temos posições opostas? Ou será o caminho da paz? E aí, por último, né, eu pensei assim, a gente deseja saúde para o outro, então não é por último, tem que acelerar. Então, a gente deseja saúde para o outro, mas é ótimo na saúde a gente lembrar, olha, é importante cuidar do meu corpo, é importante comer saudável, é importante fazer exercício físico. Agora, será que a gente se lembrou que para que a gente tenha saúde é fundamental eu cuidar dos meus pensamentos? Eu procurar estar em sintonia com o mais alto? E aí, gente, é amplo, porque nós estamos vivendo no mundo. Que livro eu estou escolhendo para ler? Que filme eu estou escolhendo para assistir? Que música eu estou ouvindo? Porque em função de qualquer uma dessas nossas escolhas, os nossos pensamentos podem se elevar ou eles podem ir para baixo. É absolutamente natural
que o resultado daquilo que são as minhas escolhas me tragam mais tranquilidade, me tragam aquela sensação de plenitude ou me deixem mais deprimidos, me deixando em momentos de mais tristeza. E aí a gente pensa, o que será que Jesus nos sugere? E aí, gente, vamos entender lindamente, né? Não é estarmos só ler livro doutrinário, livro espírita. Não, imagina. Como é que a gente pode pensar numa coisa dessas? Ah, eu só vou ver... Não, a gente está no mundo. E no mundo nós precisamos ler tudo, ver tudo, saber tudo, até para que nós possamos saber fazer as nossas escolhas mais adequadas. E aí é o convite que a gente faz. E por último a gente vai pensar, né, no amor. E é tão bonito porque o Zé Carlos de Luca, ele traz, né, dentro da reflexão que ele propõe, para que a gente busque o caminho, né, para estarmos mais junto do que o Jesus nos espera, ele traz aquela famosa carta aos Coríntios de Paulo, em que ele coloca, né, a questão do amor, né, ele diz para nós, o amor é paciente, é brando e bondoso. O amor não é invejoso, não é ciumento, nem vaidoso. Não se enche de orgulho, não é grosseiro e nem egoísta. Não se fica irritado, nem guarda mágoas com coisa alguma. Quem ama não se alegra quando alguém faz algo errado. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E é lindo isso, né? Porque não dá para a gente trabalhar todos os itens, porque só isso daria a palestra inteira. Mas aí eu peguei 3 coisinhas do princípio, né? O amor é paciente, gente. E por que o amor é paciente quando nós já conseguimos encontrar essa chama dentro dos nossos corações? Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Gente, a gente lembra a oração Jesus, assim, nos ensinou uma única oração. E essa única oração que ele nos ensinou tem um título de Pai Nosso. Então ele nos lembra na oração, né? Esse Pai Nosso que estás no céu. Então começa, Pai Nosso. Lembrando, olha, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, toda a obra de Deus é perfeita. E por isso nós somos ainda seres perfectíveis em trabalho de construção no caminho da perfeição. Não somos imperfeitos de jeito nenhum, porque não existe imperfeição na obra de Deus. Nós somos perfectíveis. Nós somos aqueles que estão despertando para a certeza de que existe algo além desse corpo que nós temos e que com certeza nos ajuda a caminharmos na direção da paz, da alegria e do amor. Então, termos a paciência conosco, nos perdoando. Tem uma prece linda no livro, que não vai dar tempo, mas é maravilhoso, convido vocês a lerem, que é a prece do perfeccionista, no livro chamado Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, em que ele diz que nós precisamos, né, durante a prece, nós precisamos deixar de exigir muito de nós mesmos, sermos pacientes conosco, porque nós queremos abraçar o mundo com as pernas, nós muitas vezes queremos diminuir o nosso sentimento de culpa, muitas vezes nós queremos ser aceitos pelo outro, fazendo e exigindo de nós mesmos mais do que a gente tem para dar. E aí a gente começa aprendendo a ser paciente conosco, para que nós possamos ser pacientes com o outro. Gente, a gente já pensou, vamos ao oposto, né, para a gente poder valorizar o que seja paciência. Uma pessoa impaciente, como ela tem o dom de estragar um ambiente, de azedar a nosso dia, porque foi absolutamente impaciente. Podemos testar nós mesmos, quando entramos muito impacientes numa loja para trocar alguma coisa, que a moça, a troca já sai toda errada, porque acabou. Agora, quando nós fazemos o contrário, nós conseguimos acalmar o nosso coração. E como quando nós estamos com paciência, com criança, por exemplo, a gente vê isso. Eu tenho um netinho de 2 anos e meio, eu fico olhando para minha filha, nossa, que menina paciente.
porque ela fala com ele no tom de voz, sem levantar a voz. Conversa, faz ele pensar. Diz assim, tá na hora de você pensar, meu amor. Naquele tom. Tem resultado muito mais efetivo do que se ela chegasse gritando. Corações que gritam são corações que estão afastados um do outro. Corações que a gente fala no silêncio são corações próximos. A gente vê, por exemplo, pessoas que se amam muito, a pessoa não precisa de falar um com o outro, basta olhar. O apaixonado, basta olhar que você sabe que o outro está pensando e o outro está querendo. Então, a gente vai se dando conta de que se a gente consegue conquistar isso, o quanto nós conseguimos nos aproximar. O segundo, ele diz que o amor é bondoso. E aí a gente começa a parar para pensar, bom, e onde é que eu vou exercitar? Nossa, é tão, assim, fluido ser bondoso. Então, vamos fazer um exercício de ser bondoso nos nossos pensamentos. Vamos olhar para o outro e perceber qual é o lado positivo que cada um de nós tem para oferecer. Nas nossas palavras, vamos, ao invés de criticar, vamos estimular a criatura. Olha, achei lindo o que você fez, mas olha só, quem sabe a gente pode fazer junto uma coisa diferente. Completamente diferente, você diz, esse trabalho está ruim, vamos refazer. Como é que se diz? Bondade nas nossas ações. Renata convidou a gente para estudar. A gente convida vocês a se engajarem num trabalho do bem. Não importa, não precisa ser na casa. Tem, trabalho assim, leitura no Benjamin Constant, ajudar nas escolas, tem as ONGs sérias, tem a nossa casa na Rocinha, tem as quentinhas, tem o bazar, tem. Basta a gente querer. Porque no momento em que a gente se engaja numa tarefa, não é que a gente vai ver a desgraça do outro, não. A gente vai perceber, primeiro, encontrar um grupo que caminha junto com você, que está na mesma proposta que você. É um grupo que está aprendendo junto e a gente vai se cada vez mais, a gente vai aprendendo com o outro vai aprendendo com a gente aprende com aquele a quem a gente está servindo. A gente é muito mais atendido porque, da mesma forma, para que eu sirva, eu primeiro tenho essa coisa, se eu faço a palestra, sou eu a primeira a estudar, se eu estou dando passe, sou eu a primeira a receber o passe da espiritualidade para eu poder dar o melhor passe nos outros, sou eu sempre primeiro beneficiado. A bondade no nosso olhar. Escolher olhar o lado positivo da vida. Porque a vida é linda. A vida, gente, é mágica. E aí, quando nós permitimos que esse lado, ele aconteça, a gente consegue efetivamente não amar, mas gradativamente começar a construção desse amor maior que nos é sugerido por Jesus. O amor em que ele veio nos ensinar como guia e como modelo. Então, gente, só para a gente ir finalizando, eu queria também ler alguma coisa que eu recebi de mensagem no final do ano, porque é ótimo, né? Os amigos são maravilhosos, mandam coisas sensacionais. E eu acho que a gente tem que perceber que a gente está no mundo. Se a gente está no mundo, a gente tem que pensar nas coisas do mundo. A gente não pode se abstrair. Eu vou ler rapidinho, Fernanda, vou te usar mais 1 minuto só e peço desculpas a vocês, porque já são 7h51. Olha só, no geral a gente fala assim, eu vou usar branco, né? A gente vai para a praia no Réveillon e é todo mundo de branco. Aí eles assim, não falo de roupa. A roupa é o de menos. Use branco na alma. Não entre em disputas. Não chute cachorro morto. Entre um desaforo e uma resposta atravessada, escolha a paz. Varra a casa. Gente, tem que arrumar a casa, tem que botar a casa limpa, tem que isso, tem que aquilo. Ele coloca. Varra a casa do fundo até a porta. Varra tudo. Mágoas, desgostos, rancores, amores não correspondidos. Varra, aspire, espane. Não deixe nem poeira. Quebrou, jogue fora. Se for a sopeira que você herdou da sua avó, conserte. Sua avó agradece.
Mas em se tratando de amores, trabalhos, relações de todo tipo, amizades, quebrou, rachou, avalie se vale guardar. Investir em mágoa é desperdício de energia. Use cor amarela. Será que importa a cor? Bom é ajudar a construir um caminho de sucesso. Use a cor que quiser e trabalhe. Se esforce, estude, faça mais que o melhor possível. O melhor possível você já conseguiu até aqui. 7 ondas, as ondas lá da minha amiga Renata. Aliás, pule ondas, desaforos, prejuízos. Se não der para pular, desvie. Coma lentilha, uvas, romã. Olha só, coma o que quiser e coma realmente a vida. Coma com gosto, caia de boca, se lambuze. Não tenha medo de ser feliz, seja um eterno aprendiz. Não coma peru ou frango, porque ciscam para trás. Agora, vamos combinar. Você gruda no passado como chiclete em cabelo. Passa anos esperando o amor que já se foi. Vive atrelado ao que já está desfeito. Não põe a culpa no pobre coitado do frango. Você cisca para trás muito mais do que ele. Renove-se, transforme-se, porque o caminho é seguir em frente. Não deixe roupas viradas pelo avesso. Isso se você acreditar que avessos são ruins. Não são. Avessos são nosso lado mais verdadeiro, nossa versão mais crua. Só não se permita passar a vida virada como tartarugas de casco para baixo, balançando entre pernas e braços, aflitas não saem do lugar. Se for para deixar do avesso, só vale se você se desvirar. Desvire as vidas, os amores, os afetos, arrume a alma, faxine seu coração. Ponha a vida para andar. Vida é renda de bilro. Teçamos o ano novo com capricho, sem nós, sem embaraços, nos melhores caminhos e nas mais lindas cores. Teçamos a vida que vamos vestir, no nosso número, sem apertos, sem sobras inúteis, na plena beleza do que cada um merece e pode ter. 2, 0, 1 e 9. Essa é a senha para o recomeço. Uma boa noite a todos. Poxa, Bel, que legal, né? Imagina, ela atrasou 2 minutinhos só, mas, né? Mas valeu a pena, né? Tem todo um bom humor, né? Um senso de humor.